Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 115. Se acaso você ouvir umas pessoas animadas assim lá no fundo, não se preocupa não, tá? Até porque eles resolvem assim fazer umas festas assim durante a semana, justo numa segunda-feira, né? Então é o direito deles, né? Então, a Gênese, capítulo 14. E nós já terminamos ressurreição e reencarnação no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tema aqui na Gênesis é catalepsia e ressurreição. Então, nós já explicamos em partes o que significa catalepsia, né? Eu acho que você teve a oportunidade de desfrutar desses vídeos aí, né? Então, pois a catalepsia ela é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, pode ser confundido com a morte, pois a respiração também é afetada. Agora, é lógico que essa informação aqui, ela não está embasada na luz da doutrina dos espíritos. Essa é uma informação que você encontra no Google, né? Mas dá pra gente, de acordo com o conhecimento que a gente tem, dá pra gente analisar um pouco, porque nós já explicamos à luz da doutrina dos espíritos, né, em partes, a catalepsia. Então, a pergunta é essa: Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus ressuscitou algumas pessoas? Ou Jesus ressuscitou algum ser naquela época? E além disso, será que Jesus, depois de morto na cruz, será que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Então, é óbvio que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou no terceiro dia. Até porque Jesus nunca ressuscitou. Como ele nunca ressuscitou ninguém, ele também não ressuscitou, né? Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia. Isso pode, às vezes, assim, levar algumas pessoas a dizer assim: você tá pirado, Luiz. Mas eu não me preocupo com isso. À luz da doutrina dos espíritos, aqueles que têm conhecimento da doutrina dos espíritos entende o que nós estamos dizendo aqui. Agora, veja bem, nós vamos começar agora
na catalepsia e na ressurreição, a tratar desses assuntos. Então nós vamos, de agora em diante, nós vamos mostrar para você o que aconteceu com o corpo de Jesus Cristo. Porque essa é a curiosidade do mundo todo, né? Essa é a curiosidade do mundo todo. O que aconteceu com o corpo de Jesus, né? Então, nós já explicamos também a respeito de letargia, pois nós sabemos que no estado de catalepsia, né, a pessoa entra num estado de letargia quando todas as tuas, né, todas as tuas funções entram num estado prolongado de inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Incapacidade de reagir, de expressar emoções, apatia, inércia, e por aí em diante vai. Só que é o seguinte, também informações do Google que não está embasado na luz da doutrina dos espíritos. Mas nós já passamos essas informações à luz da doutrina dos espíritos. Então, tanto a catalepsia quanto a letargia, à luz da doutrina dos espíritos, a doutrina dos espíritos nos explica categoricamente, né, sem dúvida nenhuma, a respeito de tudo que acontece. Então, esse estado de catalepsia e de letargia, nós podemos dizer que são fases, não deixa de ser transtorno, não deixa de ser uma enfermidade, uma doença, né? Não deixa de ser um estado obsessivo do paciente. E também, no caso de Lázaro, nós temos que entender uma coisa. Diz a justiça, diz os bons espíritos, que muitos seres foram colocados no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo para que ele, né, realizasse o seu trabalho. Nós temos que entender que Lázaro, naquela época, Lázaro já era um espírito muito evoluído. Desculpe. Lázaro, há 2000 anos atrás, naquela condição de Lázaro, ele era um espírito muito evoluído, que antes de nascer aqui na Terra, na condição de Lázaro, ele, no plano maior, ele se propôs a nascer naquelas condições com catalepsia e com letargia, justamente para que nosso Senhor Jesus Cristo, passando-se por ali, porque Lázaro fazia parte da tribo, né? Fazia parte da família ali toda de Jesus, pelo menos parente, um pouquinho mais distante, mas eles eram parentes mais distantes. Então, Lázaro, ele pediu
para estar no caminho de Jesus. Foi programado no plano espiritual ele estar no caminho de Jesus para que Jesus realizasse o que ele realizou, que todos nós sabemos, quando distorcidamente e por falta de conhecimento da humanidade e por falsas interpretações, a humanidade crê, né, que nosso Senhor Jesus Cristo o ressuscitou da morte, né? Mas isso, a doutrina dos Espíritos nos esclarece. E também nós já, esmiuçando aqui, nós já esclarecemos um pouco que naquela época os cientistas, os médicos, eles não tinham conhecimento dessa patologia, né? Desse transtorno. Só que no caso de Lázaro, não era um caso assim de obsessão, e sim ele pediu para estar no caminho de Jesus, para que Jesus pudesse realizar aquilo tudo que realizou, justamente porque realizando tudo aquilo que Jesus realizou, obviamente Jesus estaria mostrando à humanidade as leis naturais da natureza de Deus, as energias, os ectoplasmas, enfim, a natureza de Deus, né? Através da mediunidade, através das faculdades, através dos ectoplasmas, enfim. A doutrina dos Espíritos nos esclarece muito bem a respeito de tudo isso. Até porque, sabe por que Lázaro, aquele Lázaro que muitos dizem que foi ressuscitado por Jesus, mas não houve, né? Não houve. Jesus não ressuscitou Lázaro nenhum. Isso aí é crendice, isso aí é falta de conhecimento, isso aí é má interpretação. Até porque, como eu estava dizendo, Lázaro era um espírito muito evoluído. E outra, Lázaro era tão evoluído que ele contribuiu na doutrina, na codificação da doutrina dos espíritos. Então, quando você lê no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, o espírito de São Lázaro, você entendeu? Então, Lázaro, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e muitos outros seres. Então, esse Lázaro da codificação da doutrina dos espíritos é o mesmo Lázaro que a Igreja Católica diz que foi ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, como nós já esclarecemos isso, naquela época, os judeus, eles acreditavam, né, no retorno, eles acreditavam, vamos dizer assim, eles acreditavam na reencarnação, mas não com o nome de reencarnação. Eles acreditavam no nome de ressurreição, porque eles criam, né,
que a pessoa retornava ao mesmo corpo, né? Então, por exemplo, você morre, daqui 15, 20 dias, você retorna ao mesmo corpo. Então, nós já esclarecemos isso aí em outros vídeos. Eu acho que não há necessidade mais de comentar esse assunto mais, né? Porque os judeus, eles acreditavam na reencarnação, mas não no termo reencarnação, e sim na ressurreição. Eles não acreditavam na reencarnação como nós espíritas, graças a Hippolyte Léon Denis Rivail, na doutrina dos espíritos nos esclarece, né? Que nós retornamos ao corpo físico, sim. Reencarnação para o espírita é o retorno ao corpo físico, com uma nova programação reencarnatória, né? Em outro corpo físico, vamos dizer assim, noutra cidade, noutro país, não é? Na condição de filho, na condição de neto, de bisneto, tataraneto, né? Porque você que está nos assistindo, você pode pensar que não, mas pode ser que você seja a reencarnação da tua tataravó, entendeu? Você é a reencarnação da tua tataravó, do teu tataravô. Essa é a reencarnação. Uma nova programação reencarnatória, né? Então, quem não acreditava em nada, vamos assim dizer, naquela época eram os saduceus. Os saduceus, eles acreditavam que morrendo-se, tudo se acaba, né? Morreu, acabou tudo, pronto. É uma coisa assim meio que sem sentido, né? Pois a pessoa nasce e rouba a humanidade toda, mata milhões de pessoas, né? Olha só para você ver como que são as coisas. A pessoa mata milhões de pessoas, a pessoa rouba milhões e milhões e milhões, a pessoa goza a vida aqui na Terra, né? E destrói milhões de vidas, estupram, né? Ele baderna com tudo aqui na Terra. E depois ele morre. Acabou. Ele não deve nada a ninguém. Vamos usar aquele termo. Infelizes foram aqueles que, né, esteve na frente dele. Infelizes foi aqueles que o conheceu, porque foram saqueados, foram mortos, foram destruídos. E esses foram os infelizes. Esses não gozaram a vida. Esses só tiveram ruínas em sua vida. Ou em suas vidas, porque num coletivo, vamos pensar assim. Então,
Que Deus esse? É mitologia, isso é tudo inexistente. Não vamos tocar nesse assunto, mas né, não vamos esmiuçar esse assunto, mas é a mesma coisa, como já dissemos aqui, que Deus, o Deus de Dante, né, que é o Deus arbitrário, que é o Deus que sustenta muitas religiões por aí, ele quis tornar Noé um assassino, né? Mas Deus quis tornar tanto Noé quanto a família de Noé assassinos. Porque, veja bem, Deus, o Criador de tudo, criou o mundo em 7 dias, né? Não sei se em 6 dias, descansou no 7º. Não sabia ele o que estava fazendo? Depois ele se revolta contra aqueles seres que ele havia criado e, ora, do mesmo modo que ele criou, por que ele não desfez daquelas pessoas? Não, mas ele foi lá pedir para Noé fazer uma barca, uma coisa assim, uma arca, e nessa arca colocar um casal de todos os seres vivos, animais aqui na Terra. Olha só para você ver. E porque ele estava desgostoso com os seres que ele havia criado, então ele ia matar todo mundo. Ele estava desgostoso com a humanidade, transformando Noé em assassino. Então, eu acho que a justiça aqui da Terra tinha que rever essas coisas, entendeu? Porque eu acho que ainda dá tempo ainda de pegar Noé, prender ele, julgar ele e botar ele na cadeia ainda. Olha, mas por que você ficando doido? Porque você imagina, um casal de cada espécie aqui na Terra. Os cientistas que são os cientistas aqui na Terra ainda não conhecem a Terra 100%? Noé, sem recurso nenhum, ele iria encontrar todos os animais, os casais todos, né? Então isso aí são histórias que infelizmente foram acrescentadas e contadas, né, para poder enganar as pessoas. Mas você não se esquece que hoje nós vamos mostrar, nós vamos tentar explicar, inclusive através de Chico Xavier, nós vamos tentar mostrar o que aconteceu com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós ainda vamos tratar de outros assuntos ainda, para depois a gente entrar no assunto onde nós vamos tentar explicar, né? Mas vindo essa informação de Chico Xavier, não há dúvida. Por incrível que pareça, eu sempre soube que seria daquela forma como Chico mesmo disse. Mas nós vamos para os próximos vídeos.